Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Opinião Regional. A partir de agora, na telinha do 8.1 Digital, essa é a nossa TV, a NTV, canal aberto, e também você que acompanha através das redes sociais, em especial a nossa transmissão pelo Facebook na página da NTV Patos de Minas. Bom, o Opinião Regional é feito para vocês, por vocês e com vocês, contando sempre com a sua participação e a sua opinião é o mais importante aqui no nosso programa. O telefone está na sua tela para você participar, 3814-4488. Tem o WhatsApp também à sua disposição para você questionar. Fique bem à vontade, porque o nosso convidado de hoje tá para lá de especial. Ele que é cristão, jovem, agora comunicador, né? Ex-vereador, um político nato, autêntico patense, aguerrido, meu amigo, ex-vereador Brás Paulo. Uma honra recebê-lo aqui no nosso programa mais uma vez. David, eu fico até sem graça. Tem mais uma qualidade. E ele que é paizão também. Maravilhoso, meus filhos. Ó, até emociona, tá? Tudo bem, Brás? Olha, alegria imensa estar aqui. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade. E quando você fala esse mini histórico da minha vida, nessa vida eu não fiz só o que eu queria, mas eu acho que tudo que eu queria eu fiz. Isso que é importante, aproveitar a vida, né? Essa experiência. Sem ter a vergonha de ser feliz, Verdade. Viver e cantar, encantar, levantar. Rapaz, essa experiência da sala de aula, essa experiência da Câmara de Vereadores, essa experiência da comunicação, de falar com as pessoas, de estar com as pessoas, isso é uma experiência única. E até aproveito a audiência imensa do seu programa para dizer para você que teve qualquer pessoa, ou que passou pela Covid, ou que teve qualquer perda, que eu me solidarizo muito com essa questão. É uma dor muito profunda. Quantas pessoas próximas que infelizmente a gente não vai ver mais, que a gente não vai mais ter a oportunidade da convivência, a alegria da convivência. E veja bem, sendo muito franco, mesmo nós dois estamos longe da tal da vacina, né, que tá difícil de ficar para todo mundo, a gente não sabe se tá livre disso, mas é importante lembrar que nós podemos cuidar uns dos outros. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de comunicar, eu falo dessa questão da Covid, porque a gente corre o risco de normalizar, porque banalizou tanto a questão da morte, mas, gente, não pode banalizar. É muito difícil quando vai um pai Realmente. De família, quando vai uma mãe, quando... Eu me lembro de um casal que perdeu 2 filhos. Gente, isso é pesado demais, David. É muito pesado, não é qualquer coisa. Eu tive amigos, a gente teve comunicadores, pessoas próximas que também nos deixaram por causa dessa Covid-19. Bom, Brás, eu já quero começar o nosso bate-papo, sinta-se à vontade, você já é de casa e eu me sinto muito à vontade. Costumo dizer que eu nem vou te entrevistar, mas nós vamos conversar, e matar a saudade. Aí. Você que já foi vereador por 2 mandatos, já tivemos juntos lá na bancada, projetos juntos, então conheço bem. Mas deixar o poder legislativo, 2 mandatos de vereador, e um deles sendo até, os 2, né, bem dizer, entre os vereadores mais votados aqui do nosso município. Essa honra graças à população, obrigado. Ser o mais votado, e acho que no segundo mandato ficou entre os 3, 4, né? No segundo mandato eu fiquei em segundo, pedi uma beia, mas aí não é perder, né? Então, entre os mais votados, se você deixar, bem dizer, de fato, talvez seria uma carreira, uma campanha já ganha, entre aspas, né? Que a gente não sabe do resultado final, só quando acontece a abertura das urnas. Deixar o poder legislativo e se arriscar para o executivo, seu nome que foi cogitado pelo seu partido, você já esteve aqui no programa, como pré-candidato a prefeito de Patos de Minas, você largou, bem dizer, uma cadeira que era sua, como vereador, para se arriscar a ser prefeito, e no final você foi convencido, ou de comum acordo, a ser vice-prefeito da chapa do DEM, encabeçada pela Bença. Verdade. Como é que você encarou isso aí? Como é que foi? É uma coragem? Como é que você se sentiu isso? Olha, a primeira coisa que tem que ficar claro para as pessoas é que eu não olho para a política como uma profissão.
Sabe aquela história que eu tenho que disputar para ganhar e se não for, não tem jeito? Não, eu tenho profissão, graças a Deus, eu tenho aquilo que eu gosto de fazer e a política, para mim, ela é um grande serviço que eu presto à comunidade. Na hora que eu tava... Você foi pelo desafio mesmo, aquela vontade de quebrar a comodidade? Sim, sem a zona dúvida. de conforto para quebrar isso, falou, eu quero algo mais. Muita gente danou comigo, falou assim, inclusive teve gente que achou bom. Essa é a minha pergunta. Tem gente que achou bom, falou, ainda tá vendo aí, perdeu, você não foi vereador, se tivesse ido a vereador, você tinha ganhado. Mas chega um ponto que ser vereador naquele momento, naquela situação e naquela estrutura, eu entendi que eu tinha chegado no teto. No teto que eu digo das possibilidades para ajudar as pessoas e para fazer os meus sonhos acontecerem dentro do poder público. E isso tem uma razão muito clara e você vivenciou isso. Porque tudo aquilo que eu tinha alinhado com o executivo da época, a coisa não aconteceu. E aquilo foi para mim uma decepção imensa. E eu falei, quer saber? Até quero te interromper rapidinho, que eu estive aqui com outros vereadores do mandato anterior, que está, por exemplo, o Mauri da JL, que ele faz a mesma queixa, que os pedidos dos vereadores, né, não foram atendidos pelo prefeito. E estão questionando realmente até essa própria gestão também, passando por isso. Rapaz, isso é muito ruim, né, Brás? Não, é horrível. Gente, nós tínhamos um acordo, um trato, um tratado, um compromisso, acho que essa é a palavra, por exemplo, que dos primeiros atos do prefeito anterior seria... Pedro Lucas. Não, o Zé Eustáquio. Que seria criar gestão para que a gente pudesse fazer a ponte indo para a região oeste. Inclusive, na época, nós tínhamos os empresários, tinha estrutura, tinha tudo. E a própria prefeitura, num dado momento, entrou contra ela própria na justiça para não fazer, mesmo com toda a população querendo que fizesse. Então, assim, essa coisa, isso mexeu comigo lá na alma. Foi isso que despertou, já que eu tenho que ficar pedindo, às vezes, até usar o linguajar que se usava na Câmara, mendigando, pedindo ali pro prefeito, implorando para fazer alguma coisa, você preferiu se arriscar e ir lá e fazer. Sim, eu falei, gente, olha... É isso, resumindo é isso. Resumindo é isso, porque eu tenho um carinho muito grande com a Béia, eu tenho um respeito profundo por ela. Deixo aqui, inclusive, uma questão que, às vezes, na campanha política, as pessoas ficam loucas. Elas falam coisas que não têm e que não coadunam com a verdade, mas, em nome da vitória, estão dispostas a qualquer coisa. Mas eu vi na Béia e vejo nela uma profunda sinceridade. Ela havia me dado uma grande autonomia caso nós ganhássemos, inclusive para fazer as gestões necessárias para que a gente fizesse a ponte, para que tivesse o hospital municipal, para que a gente resolvesse essas questões do trânsito, para que a gente pudesse buscar recurso lá fora. E eu sonhei. Eu acho que a verdade é essa. Eu sonhei com tudo isso. Até porque, Brás, estava embasado em pesquisas e tudo. Não foi um total risco, né? Estava embasado, liderando as pesquisas e tudo. E aí veio a derrota. Como é que você faz essa autoanálise, uma autocrítica dessa campanha, Brás? Pode se fazer? Olha, eu acho que as pessoas, elas têm um cansaço normal de nomes que estão aí. E aí, a frase nova política, né? Essa mesma que estava ali pedindo aumento de salário, essa nova política, ela deixou as pessoas muito encantadas. Eu ia usar uma outra palavra, mas não vou usar não. Deixou as pessoas encantadas. Fica à vontade. E aí, essas pessoas encantadas, elas queriam algo que fosse diferente. E eu entendo e respeito, mas eu sempre sou muito bem posicionado quanto à realidade. A realidade se impõe. Não tem jeito, David. A realidade se impõe, porque quando vem a realidade, na hora que o caboclo senta na cadeira, na hora que ele tem que cumprir a lei ou depois responder na justiça, ele sabe que as formas de fazer não são tão simples, senão o para trás já tinha feito. E qual que é o balanço, pra gente ir para um rápido intervalo aqui? Vou fazer a última pergunta do primeiro bloco. Claro. Uma análise, um balanço que você pode fazer como professor, como ex-vereador e, acima de tudo, como cidadão. É seu direito de cobrar e expressar a sua opinião. Um balanço desses 113 dias, se não me engano, hoje, da nova gestão, dessa renovação da nova cara da política. Então, eu acho que é uma renovação de retórica, porque, na verdade, quando você pega os cargos, eles estão entre aqueles candidatos, por exemplo, que disputaram e não ganharam. Entre os amigos, entre os compadres. E veja, eu entendo que é assim mesmo.
O que me incomoda é quando você faz uma campanha totalmente dizendo que nunca vai usar daquele argumento ou daquela forma de governar e depois você faz exatamente igual. Eu vejo de fato um esforço genuíno, né, do atual prefeito de acertar, vejo em alguns secretários uma vontade imensa de acertar, mas eu me lembro do Paulo Mota que diz o seguinte: falta um pouco de cabeça branca, pessoas com um pouco mais de experiência. Pessoas que, tipo assim, para lá um pouquinho, peraí, não vamos mandar pegar o São Lucas e devolver 5 dias depois, não, fica feio, sabe? Questões ligadas à própria hemodiálise e hemodinâmica que nós estamos vivendo agora, porque teve uma pessoa que falou assim, a pessoa, né? Eu sou vereador, vocês são o passado. Aí era você, né? Aí eu falei, bom, ouvi muito falar isso. Como cidadão, eu não passei, sinto muito. Como cidadão, eu tenho meu título de eleitor, eu tenho meus canais de comunicação, eu me expresso, eu tenho o direito de me manifestar, não voto na Câmara. É isso que você está fazendo. Não voto na Câmara, isso é dever dos que estão lá eleitos e acho que tem que ter uma renovação mesmo. Quando eu fui eleito dentro de uma ideia de renovação, mas jamais dentro de uma ideia de demagogia. Eu tenho pavor de demagogia. Lembra que eu usava a expressão, eu nunca vou ser um vendedor de ilusão? Isso é verdade. É isso. Isso é verdade. Estou aqui como prova, mas desses 113 dias corrido dessa nova gestão, você vê de forma positiva, tanto do Poder Legislativo e do Poder Executivo, ou de forma negativa, ou ainda você não consegue fazer um balanço? Eu vejo o seguinte, que tem os acertos, que é o esforço, eu acho que o esforço tem que ser valorizado, mas eu faço aqui algumas críticas muito contundentes. A primeira, a formação da mesa diretora da Câmara, ela já começou de um jeito que não permitiu a autonomia da Casa Legislativa. Não tem jeito. Por quê? Porque quando você faz aliança demais a um preço muito alto, é aquela história, vendeu a alma sabe, não tem como, porque depois você tem que começar a responder para aquelas pessoas que falaram, e meu pedaço, e meu pedaço, e meu pedaço. E isso criou uma animosidade, ainda tem uma animosidade dentro do Legislativo, e ainda falta essa sintonia do Executivo com o Legislativo, não de compadrio, mas aonde um faz, o outro fiscaliza, e quando, não sei se você já teve a oportunidade de entrevistar aqui a Fatinha do Conselho Municipal de Saúde. Breve vai estar aqui com a gente. Ela vai te responder como que a questão da saúde em Patos está milindrada, porque não tem só Covid, não, tem mais coisa para mexer. E tem recurso. A obra pública, a máquina pública não para, não fica estagnado só mais complexo. Na saúde. Bom, Braz, a gente vai para um rápido intervalo. Você aí de casa, estou contando com a sua participação, a sua perguntinha e a sua opinião. Não sai daí não, que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com Opinião Regional na telinha da NTV. Vamos agradecer a sua enorme audiência através do Facebook, na página da NTV. Pode comentar aí, pode curtir, pode compartilhar, fique à vontade. Bom, e o telefone está na tela. No nosso último bloco, está aí na tela para você participar com a gente, fazer a sua pergunta e dar a sua opinião também para o nosso convidado que está aqui do meu lado, ex-vereador, professor, cristão, jovem, aguerrido, paizão, enfim. Obrigado. Currículo vasto do ex-vereador Braz Paulo. A gente estava aqui em off, relembrando, conversando, sonhando, falando de projetos. Coisas boas. E falando de projeto, eu te trouxe aqui por esse motivo. Eu já vou começar o nosso segundo bloco fazendo essa pergunta. Já começa a movimentação para as próximas eleições. Mas o que a gente ouve de murmurinho, a gente que está aqui na imprensa, a gente que participa da política local, fica sabendo e ouve falar. Tem que me contar esses negócios que a gente não sabe ainda. Como apresentador, me compete a fazer essa pergunta a você. O seu nome está sendo cogitado a possível candidatura como deputado. Eu vou te perguntar, seria deputado federal, deputado estadual, ou isso é uma inverdade, não há essa possibilidade já o pré-candidato? Não, na verdade, o que acontece, eu não corto volta, você sabe. O partido já me procurou. Hoje você está no partido... Eu estou no Cidadania. No Cidadania. Então, o Cidadania já me procurou. Ele realmente busca quadros efetivos para que possa disputar. Não há definição se seria a estadual ou federal, porque, na verdade, essa decisão ela acontece lá na frente de acordo com o cenário.
Porque vários nomes são colocados, vários nomes são ventilados. Agora, uma coisa é verdade. Eu gosto de política, eu gosto da boa política, eu me realizo quando eu estou numa campanha, eu gosto de estar dentro de um mandato, porém eu não faço nenhuma atrocidade para chegar lá. Eu gosto que as coisas aconteçam de forma muito espontânea. Como as pessoas têm me perguntado, têm falado, têm comentado, mas você está com vídeo, você está com isso, você está com aquilo. Eu falo, bom, primeiro eu tenho que sobreviver. Mas então, né? Você está aqui me falando que há essa vontade do seu partido em ter um cabeça de chapa. Tem, sim, é fato, e os partidos têm que buscar fazer as suas chapas. Aqui no Alto Paranaíba, o que já foi detectado? Patos, por exemplo, não tem representante federal. Mas vamos falar disso, né? Daqui a pouquinho eu quero tocar nessa necessidade, né? E nessa falha que nós temos aqui, não só Patos, mas na nossa região. Mas voltando a essa pergunta, Braz, já há conversas até com outro partido, ouvi dizer por aí também, aqui é claro, né? É uma imprensa clara, eu fico muito à vontade de fazer Fica à vontade. Esse programa, né? Por isso que eu estou à frente aqui do programa. Há uma conversa do Democratas, a qual já houve uma aliança com você, quando você foi candidato a vice-prefeito, ouve-se falar que o DEM, o Democratas, está pensando em te apoiar por você ser jovem e porque talvez eles já usaram as figuras e os nomes que eles têm lá. Então, já ouviu falar isso? Já tem essa conversa? Posso responder? Sim, claro. O que acontece? Eu na política, graças a Deus, eu fiz só amigos, né? Isso pra mim é uma vantagem. Então, eu tenho realmente uma proximidade com a Beia, que é um expoente hoje fundamental, talvez a pessoa mais influente dentro do Democrata, e o próprio Elmiro. E a gente tem conversado, não tanto na questão partidária, ir ou voltar de um partido, mas a necessidade de que nós precisamos, inclusive, talvez engolir o choro, abrir mão de alguma coisa e pensar na nossa região em primeiro lugar. Patos tem sofrido demais por não ter representante. Agora a gente vai para essa pergunta. Nós precisamos urgentemente de deputados, de representatividade que vá buscar recursos na esfera estadual e na esfera lá em Brasília. Sim. Também. Nós temos aqui o deputado, o doutor Eli, mas a demanda é muito maior do que só a ambulância, do que só a área que ele atende, né, Não, Braz? Nós precisamos pensar grande. É tão sério o que nós estamos vivendo, gente. Hoje é uma sexta-feira, o governador de Minas esteve aqui, e o que ele deixou para nós foi que ele não vai desistir de terceirizar o regional. Então, por que é essa fraqueza nossa diante de uma questão que é impopular, que as pessoas não querem? Muitos prefeitos são contrários, mas não têm coragem de se manifestar, porque é o atual governador. Porque nós não temos pessoas que o pressionem. Quem que o pressiona aqui, sendo um deputado federal ou pelo menos 2 estaduais? Não tem. Sabe? Então nós precisamos ter alguém no legislativo, não é só para trazer os recursos, não. É inclusive para poder ter voz de questionar. Eu sempre me questiono o que tanto o governador faz aqui, e na verdade ele não vem trazer nada, só faz levar embora. Eu ia te fazer essa pergunta também, vamos aproveitar, já que você está puxando uma pergunta. O governador vem aqui e só tira. O governador esteve hoje aqui, qual que é a análise que você faz do governador? Eu não sei, ele deve ter vindo almoçar, pegar uma boia, porque na prática, o que nós entendemos é que aquilo que a população gostaria, falou, o governador ele está buscando recurso para asfaltar 352, ele vai trazer algum recurso para que a gente tenha uma ponte indo para a região oeste, ele trouxe recurso, vai fazer com que nós tenhamos a estrada que vai para Alagoas, vai terminar ali o Sumaré, e o que a gente vem é o quê? Ele veio assistir o pessoal vacinar, com todo respeito. Sabe, com todo respeito, veio assistir o pessoal vacinar, tomou a bênção do bispo, tomara que abençoe aquela cabeça dele, mas assim, nós precisamos de mais. Quando a gente olha a relevância política que nós já tivemos e a relevância que nós temos hoje, enquanto um deputado da região que trouxe para nós aí em torno de R$200 mil, lá para a cidade dele levou 10 milhões. E é disso, a gente vai vivendo de migalhas. E me perguntam, Braz, você seria candidato? Se tiver as condições, sim, por que não? Na verdade, eu já fui uma vez, se é que você se lembra. Eu lembro bem no início, antes de ser vereador. Eu fui candidato. Antes de você ser vereador, você foi candidato a deputado. E se você pegar as minhas falas daquela época... Eu lembro bem de muros pintados, eu estava... nem sonhava com carreira na televisão, política, mas eu lembro de muro pintado, brasa e tal. E se eu te contar que até hoje eu não sei quem fez aquilo, porque o pessoal... Mas era liberado na época, Não, mas eu tô dizendo que o pessoal que se voluntariou, que acreditou,
e que está comigo até hoje, eu agradeço cada um desses e dessas, é o pessoal que vem, pegava panfleto, distribuía, assim, sem você não sabia quem era aquela pessoa. Você chegava num lugar, às vezes, para pedir voto, o fulano passou aqui, eu falava, quem? Não, era uma senhora, era um senhor, era um menino, e eu falava, gente, mas eu não tenho ninguém aqui me ajudando, a pessoa fazia espontaneamente. É uma forma é nisso que eu acredito. Uma forma de agradecer. Falando de agradecer, o nosso tempo aqui é escasso. Já tá acabando, né? É curto, o assunto, a pauta é grande, e a gente se conhece, a gente fica bem à vontade para prolongar o nosso assunto, que é importante para você, cidadão, para você, telespectador. Eu quero deixar a última pergunta, você como cristão, bem breve, para a gente finalizar o programa. Meio à pandemia. Há mais ou menos um ano atrás, o senhor esteve aqui no programa também, a gente estava em pandemia, continuamos nessa pandemia. Qual é o seu recado para o telespectador nesse momento? Gente, eu não sei qual é a sua fé, eu não sei qual é a sua crença, mas eu acredito que você tenha um lampejo, uma centelha divina dentro de você. Vamos acreditar, não vamos esmorecer e vamos cuidar uns dos outros. Que cada um faça o que puder fazer. Se for oração, oração. Se for uma cesta básica, se for ajudar a pagar um talão, é muita gente que está vivendo a solidariedade de estranhos. Por isso que nós temos que estar realmente sintonizados na mesma faixa, na mesma fé, na mesma alegria. Tem coisa que é muito mais importante que política e partido, é cuidar da vida. Que Deus abençoe vocês. Muito bem, vereador. Valeu. Uma honra e um prazer revê-lo sempre. Minha. E a gente vai voltar a conversar mais sobre essas propostas aí para deputado e muito mais. Bom, a você aí de casa, o meu muitíssimo obrigado pelo carinho, pela audiência. E a gente volta com Opinião Regional na próxima sexta-feira e com as reprises aí no final de semana. Obrigado pela audiência, bom final de semana, te cuida e até o próximo.